processo que vai fazer parte desse caminho para a individuação vai ser a busca pela totalidade. Essa busca, esse processo de individuação, essa busca pela totalidade, não vai envolver apenas a aceitação dos aspectos sombrios e reprimidos, que é a sombra que a gente viu lá, mas também a gente vai precisar reconhecer e valorizar os aspectos potenciais e potencialmente positivos do nosso processo. Então, a gente vai ter que tentar integrar os aspectos dessa totalidade de forma equilibrada e harmoniosa. Não vai bastar a gente reconhecer o que a gente tem de ruim, porque muitas vezes algumas pessoas que têm processos de não ter uma autoconfiança muito firmada, ou não ter uma autoestima muito bem estabelecida, ela só consegue ver o ruim em si, e ela não vê nada que ela pode ter de bom e nada que ela pode oferecer de bom para o mundo. Então, quando a gente está falando de buscar essa totalidade, a gente está falando de reconhecer também as coisas boas, que muitas vezes a gente não consegue fazer no nosso próprio processo. Ou por um momento ruim que a gente está passando, ou pela maneira em que a gente aprendeu a se relacionar com o outro, e às vezes uma maneira manipuladora que a gente passou no nosso processo, a gente acaba não se reconhecendo como algo positivo, né? Então, a busca pela totalidade é o que constitui essa individuação. A gente vai precisar integrar esses aspectos, a gente vai ter que explorar o processo de integração e harmonização de todas essas partes da psique. A gente vai tentar alcançar o estado de totalidade psicológica e equilíbrio interior. A gente quer conectar um pouco essas partes, né, da nossa personalidade, tanto o negativo como o positivo, o consciente como o inconsciente, as nossas próprias atitudes psicológicas, o desenvolvimento das nossas funções psicológicas de uma forma que elas estejam interconectadas e interdependentes de uma forma equilibrada. Não que a gente vá utilizar uma em detrimento da outra, mas que a gente vai buscar ter pelo menos um mínimo contato com todas elas e entender que todas elas fazem parte do nosso processo. E todas elas fazendo parte do nosso processo, não há processos destacados do nosso eu. A gente vai entender que o nosso eu vai muito além do nosso ego, da nossa persona, das nossas funções psíquicas que atendem demandas coletivas ou individuais. O nosso eu é a integração de todas elas. E essa integração é o que vai levar a gente, então, para uma experiência mais significativa na vida humana, né? É o que vai trazer para a gente um senso profundo de integridade e de autenticidade. É como se a gente conseguisse criar um novo ponto de partida para uma vida mais significativa e satisfatória. A gente vai conseguir abraçar todas as partes de si e viver de acordo com essa verdade interior. Viver de acordo com essa verdade interior, não desconectada também das demandas exteriores, né? A gente vai estar numa jornada de constante evolução, de constante atualização do processo de quem a gente é no mundo. A gente vai o tempo inteiro tentar buscar a realização da plenitude, mas não essa plenitude sendo um estado estático, né? Um momento em que a gente não se movimenta mais, mas sim um processo dinâmico, né? De autodesenvolvimento e de autorrealização. Como se a gente entendesse que esse desdobramento e esses altos e baixos, esses momentos de calmaria e de descontrole fazem parte realmente da realização dessa plenitude e fazem parte da concretização desse caminho de desenvolvimento do próprio eu. E não lutar contra isso, mas sim entender que a gente vai ter que aprender a se adaptar a essas mudanças
e a buscar equilíbrios dentro desse caos. Porque é isso mesmo, a vida é caótica. O que a gente busca não é tirar o caos da nossa vida, é entender como lidar com esse caos. E como esse caos pode ser positivo no nosso desenvolvimento. Porque são esses processos que levam a gente adiante, que nos desenvolvem, né, que colocam novos desafios para que a nossa vida também não seja um tédio, um marasmo. Então, o que a gente tentou fazer aqui hoje é entrar em contato um pouco com o que seria processos básicos, né, que a gente utilizaria nesse processo de individuação. A gente aprendeu um pouco que a gente vai ter que entrar em contato com a sombra, a gente aprendeu que a gente vai ter que confrontar esses complexos e tentar conscientizar o que eles trazem para a gente vai muitas vezes usar de figuras arquetípicas para lidar com demandas pessoais de forma destacada da nossa realidade, para que isso não traga muito conflito e a gente consiga trabalhar esse conteúdo de forma a ressignificar o lugar dele na nossa vida e a nossa relação com esse conteúdo, para que a gente busque, então, uma plenitude e uma totalidade nesse processo, não só de individuação, mas de ser um ser humano, né? De se tornar cada vez mais humano e mais relacionado não só com o seu externo, com o mundo, mas com si mesmo. Atender essas duas demandas de forma equilibrada. Ter uma conexão consigo e com o outro de uma forma não desequilibrada, que uma não tenha que aparecer em detrimento da outra. E dentro desse processo, então, para a gente finalizar, fica um convite aí de reflexão para cada um dentro da sua jornada pessoal. Que ponto, né? Até que ponto a gente está disposto e hoje a gente está realmente engajado nesse processo de crescimento e transformação. Até que ponto hoje a gente está olhando para esses aspectos da nossa personalidade e buscando se desenvolver.